Amém? Hebreus 6:11, o autor aos Hebreus diz: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Fé e longanimidade para herdar as promessas. 13 ele diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Bom, irmãos, nós somos o povo da fé, amém? E sabemos o quão essencial é a fé na caminhada cristã. Pela fé somos salvos, não é assim? Pela graça somos salvos por meio da fé, Efésios 2:8. Hebreus diz, na própria carta aos Hebreus, no capítulo 6, o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível, pense nisso, é impossível agradar a Deus. Tiago diz que se alguém necessita de sabedoria, tem que pedir com fé, em nada duvidando. Quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Tiago diz: não suponha tal homem que vai receber alguma coisa da parte do Senhor. Olha a declaração bíblica: não espere, não tenha expectativa de que vá receber alguma coisa da parte do Senhor, se não tiver fé. Então, fé é indispensável, e não tem conversa, é indispensável na caminhada cristã. Porém, o que nós estamos lendo nos versículos aqui 11 até o 15, é que a mesma Bíblia, que aponta para a necessidade de fé para alcançar as promessas, também indica que é necessário um acréscimo de um elemento a essa fé. Hebreus fala de fé e longanimidade. Hebreus fala de fé e paciência para herdar as promessas. Você observou isso comigo no texto? Se você voltar, por exemplo, ele diz no verso 6:12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Essa palavra longanimidade, a palavra grega, significa paciência, tolerância, firmeza, perseverança. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está falando de uma fé somada à capacidade de não desistir, até que se experimente o que Deus prometeu. No versículo 15 ele diz, assim, e depois de usar obviamente o exemplo de Abraão, ele diz: assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. A palavra paciência significa alguém que não perde o ânimo, alguém que não desiste, que persevera, que continua crendo. Eu sei que no nosso meio, quando falamos de fé, temos a inclinação de pensar que a fé sempre vai produzir resultados instantâneos, imediatos. Não é assim, irmãos? Sempre temos a expectativa de que a nossa fé, principalmente no que diz respeito a mudar as circunstâncias, a respostas às nossas orações, a manifestação daquilo que Cristo já fez por nós na cruz, quando levou as dores e as enfermidades, nós temos aquela expectativa de uma manifestação instantânea, imediata, mas nem sempre. E nós estamos vendo um exemplo bíblico, um texto bíblico, onde deixa claro que nem sempre as coisas serão herdadas instantaneamente. Nem sempre vai se manifestar instantaneamente. Quem está entendendo? Haverá momentos em que Deus vai nos levar a um lugar de espera. Entenda, Deus vai nos levar a um lugar de espera em uma área muito específica, em áreas muito específicas. Eu não digo um lugar de espera, Deus vai te levar num lugar de espera para a manifestação da cura no seu corpo. Não é isso que eu estou falando. Amém? Quantos sabem que um milagre, ele pode instantaneamente se manifestar, em outros casos nem é tão instantâneo assim. Mas não é disso que eu estou falando, não estou falando de uma resposta a uma oração, não estou falando da manifestação da cura no corpo, mas eu digo daquelas promessas que envolvem o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Haverá momentos em que Deus vai nos levar a um lugar de espera, e esperar não é falta de fé. A forma como eu e você herdamos as promessas envolve fé
e paciência, fé e longanimidade. E paciência é a capacidade de não desanimar no tempo da espera, não desistir enquanto espera. Há promessas, e eu vou ser bem específico e bem claro, eu vou tentar ser. Há promessas no que diz respeito ao plano e ao propósito de Deus nas nossas vidas, que elas não se cumprirão instantaneamente, elas não se cumprirão imediatamente. Quantos já receberam a palavra de Deus? Quantos já receberam a palavra de Deus a nível de propósito, de ministério? Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai te levar a esse lugar, Deus vai operar dessa maneira. Quantos de nós já não recebemos, irmãos? Mas o que acontece conosco? Quando recebemos uma palavra, temos a tendência de acreditar que aquilo vai se cumprir amanhã. Eu recebi a palavra hoje, eu vou pregar, o Senhor vai te levar e vai te soprar para as nações, né, seu negócio. E a gente tem a tendência de acreditar que amanhã, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, aquilo vai se cumprir, vai se manifestar. E nem sempre, e entenda o que eu estou dizendo, espero que esteja sendo bem claro, há promessas no que diz respeito ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas, elas não se cumprirão imediatamente. Você vai ver exemplos nas Escrituras e um cenário onde as promessas não se cumpriram instantaneamente. Acabamos de ler o exemplo de Abraão, que depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Quando Deus faz a promessa a Abraão, e do momento em que Deus fez a promessa, até o momento em que a promessa se cumpriu, passaram-se 25 anos. 25 anos. Qual foi a atitude de Abraão? A gente conhece, no meio do caminho ele tentou ajudar Deus. Foi assim ou não foi? Mas Romanos 4, Paulo testemunha, Abraão testemunhando a respeito dele e da sua fé, ele deixa claro que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, estava plenamente convicto, crendo que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então o exemplo de Hebreus capítulo 6 que nós acabamos de ver, testemunha esse fato, de que entre a promessa e o cumprimento da promessa, o nascimento de Isaac, passaram-se aproximadamente 25 anos. José tem um sonho, que será levantado a uma posição de autoridade. Não sabemos a idade que ele tinha quando teve o sonho. O que sabemos é que ele tinha 17 anos quando foi vendido e tinha 30 anos quando as coisas começaram a acontecer na sua vida. E eles estão listados na galeria dos heróis da fé. Prova de que esperar não é falta de fé. Amém, irmãos? Então, se nem sempre as promessas, no que diz respeito ao plano e ao propósito de Deus, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho uma palavra de Deus, se nem sempre essas promessas se cumprirão instantaneamente, imediatamente, vamos ter que associar a nossa fé, longanimidade, paciência. A pergunta a ser respondida é: por que Deus trabalha com espera? Porque se houvesse um sindicato dos crentes frustrados, haveria inúmeros protestos do tipo: Deus, se vai prometer alguma coisa, por que tem que prometer tanto tempo antes do cumprimento? Para deixar a gente nessa angústia. Por que não pode prometer mais perto do cumprimento? A pergunta a ser respondida é essa: por que Deus trabalha com espera? Em Gálatas capítulo 4, dos versos 1 e 2, há um exemplo. Obviamente Paulo está falando da lei, mas ele fala de algo que era comum no mundo antigo, era um comportamento comum no mundo antigo. Ele diz, Gálatas 4, 1 e 2 diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Em Gálatas 4, 1 e 2, encontra-se uma prática aparentemente comum nos tempos antigos: o reconhecimento de que um filho é herdeiro por direito legal, ele é herdeiro de tudo. Agora, outro ponto é que o tempo em que o filho estaria liberado para desfrutar da herança. Qual é o propósito de ser submetido a esse tempo de espera? Ajudar o herdeiro a alcançar a maturidade. E isso também vale para a caminhada
principalmente a caminhada ministerial. Amém, irmãos? Qualquer pessoa que entra no gozo de uma herança para o qual não tem maturidade, vai acabar desperdiçando isso. Algumas coisas não podem ser acessadas sem que haja um mínimo de maturidade, para que se seja estabelecido, se experimente aquilo que Deus tem. Porque Deus trabalha com espera. A espera, ela é parte de um processo que nos ajuda ou que nos ajudará a amadurecer. Para que quando a gente, devidamente maduros, possamos ter uma relação diferente com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, crescimento exige tempo. Maturidade exige tempo. Olhe, pense naturalmente. Ninguém nasce adulto. Nasce adulto? Bebê cresce, se torna uma criança, depois se torna um adolescente cresce, se torna adulto. E não é porque é adulto que parou de crescer, porque mesmo adulto vai amadurecer emocionalmente, vai amadurecer, vai se desenvolver espiritualmente. Quem está entendendo, gente? Então crescer leva tempo. Atingir maturidade vai levar tempo. Agora, não só tempo é um fator, mas um outro fator é que o tempo por si só não garante que alguém está maduro o suficiente para acessar na plenitude aquilo que Deus tem. Porque alguém pode ser maduro na sua estatura, chegar à fase adulta, mas não ter a maturidade devida, espiritualmente falando, para acessar aquilo que Deus tem. O que Hebreus diz? Quem se lembra? Hebreus capítulo 5, a gente conhece bem o verso 12. Hebreus capítulo 5 e o verso 12. Hebreus diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Olha só, atendendo ao tempo decorrido, vocês já deveriam estar ensinando outros. Já deveriam ter amadurecido ao ponto de estar ensinando outros. Hebreus diz: tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E o texto continua assim: vocês necessitam de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra. No 14 ele diz que o alimento sólido é para os adultos. Aí ele diz, ou ele deixa claro o que precisa ser feito para chegar nesse lugar de maturidade. Ele diz: alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então não é porque tem tempo de igreja que amadureceu. Vamos lá, porque Deus trabalha com espera, para que venhamos a amadurecer. Amém? Agora, o tempo por si só não garante maturidade. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Atendendo ao tempo decorrido, já deveriam ser mestres. Ou seja, o que subentende-se que quanto mais tempo ouvindo a palavra, mais maduro deveria ser. Ficou bem quieto, né? Por quê? Quanto mais tempo ouvindo a palavra, entende-se que mais compreensão, entendimento e prática da palavra. E é isso que nos levará a crescer. Agora vamos lá, alguém pode ser não necessariamente tão experiente ou tão, eu ia dizer idoso, mas eu fui corrigido. Eu estava em Curitiba, aí a diretora de Curitiba ia falar melhor idade, né? Tentei aqui de alguma forma. Aí a diretora falou comigo assim: não, professor Tiago, a gente não fala melhor idade, a gente fala sênior. Finíssimo. Plus. Plus, sênior. Talvez alguém não seja tão plus, tão sênior na maturidade, na idade, fisicamente falando, mas é um gigante espiritual. É maduro espiritualmente, porque entrou nesse lugar de alimento sólido, pela prática.
as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Amém, pessoal? Então vamos lá. Precisamos associar à nossa fé longanimidade e paciência, principalmente no que diz respeito a herdar as promessas. Amém? Vamos ter expectativas de respostas às nossas orações, expectativa de respostas imediatas, de manifestações imediatas. Amém? Não é disso que eu estou falando do que envolve o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Não é porque alguém recebeu uma palavra, uma promessa específica, algo da parte de Deus, que automaticamente no dia seguinte ou na semana seguinte vai acessar na plenitude aquilo que Deus prometeu. Deus vai trabalhar com espera. E por qual razão e propósito Deus vai nos levar a um lugar de espera? Ele espera que amadureçamos. Para que amadurecidos nós tenhamos uma relação diferente com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. A mesma Bíblia que deixa claro que todos devemos servir ao Senhor. A mesma Bíblia que garante que somos o corpo de Cristo, individualmente somos membros do corpo, e como membros do corpo, o ensino bíblico é que cada um tem uma função específica, não está aí simplesmente para, sem razão, sem propósito algum. É a mesma Bíblia que garante que aqueles que desejam o ministério, desejam o episcopato, aqueles que serão colocados em posição de liderança, não pode ser neófito, não pode ser imaturo. Agora, vamos ver isso na palavra, esses dois cenários. Em 1 Coríntios 12, fala com alguém que está perto de você, você tem que servir ao Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele está usando exatamente essa analogia que eu acabei de falar. Ele, a partir do verso 12, ele diz, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Somos o corpo de Cristo, individualmente somos membros do corpo. Verso 14 ele diz, 1 Coríntios 12, verso 14 agora. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, e eu gosto demais do 18, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Sabe, irmãos, você e eu somos membros do corpo. E Deus dispôs, Deus colocou, Deus estabeleceu cada membro no lugar que lhe aprouve. Várias lições podem ser aprendidas aqui. Não há razão, motivo para competição. Não há razão do olho olhar para a mão e falar, eu queria tanto ser a mão. Olha como a mão é útil. Mas e se o ser humano, se o camarada fica sem o olho? Eu conto sempre a história do meu cunhado que perdeu a falange. Ele foi lavar a moto, foi lavar a corrente da moto com a moto ligada. A bucha agarrou. Ele foi tentar tirar, perdeu essa falange aqui, essa parte do dedo aqui. Precisou, o senhor me perdoe se eu usar algum termo equivocado aqui, tá bom? Colocou no gelo, acho que é um procedimento padrão, parte do dedo, colocou no gelo. Meus sogros são pastores no interior do Espírito Santo. Uma cidade bem pequena, 10 mil habitantes, precisaram viajar 40 quilômetros para uma cidade chamada Santa Teresa, no interior do Espírito Santo, e lá tinha um médico especialista nesse tipo de cirurgia, procedimento de reconstrução, é assim que fala? Só que o estrago causado foi tão grande que não teve como fazer a cirurgia de reconstrução, e ele perdeu então essa falange. Só por perder essa falange, 20% do funcionamento, mobilidade, sei lá como eu posso falar, ficou comprometido. Se fosse o polegar, teria sido 40%. Olha isso. Aí alguém pensa, é só uma falange. Quem topa perder a falange nessa noite? Quem topa? Não, é só uma falange. Não, mas é uma falange que comprometeu 20% do funcionamento de um membro específico. Talvez se você pensa, eu sou só uma falange. Mas se não estiver funcionando no lugar que Deus dispôs, no lugar que Deus estabeleceu, no lugar que Deus colocou, 20% de uma área está deixando de funcionar como deveria funcionar.
Então essa é uma grande verdade. Todos devemos servir ao Senhor, por quê? Porque somos membros estabelecidos, colocados no corpo pelo Senhor. Amém? Essa é uma verdade e um fato incontestável. Mas como eu disse, a mesma Bíblia que ensina, que garante que todos devemos servir ao Senhor, cada membro com uma função específica, também deixa claro que neófito, imaturo, novo convertido, não pode ser estabelecido em posições de autoridade. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar daquele que deseja o episcopado. E ele chega a ponto de dizer, excelente obra almeja. Então ele começa a tratar das qualificações. O que é requerido, o que não é negociável. Ele diz, é necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível. E começa e segue a lista. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, não dado ao vinho, tem que ser hospitaleiro. Aí no verso 6 ele diz, não seja, 1 Timóteo 3, verso 6, não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Essa palavra neófito significa recentemente plantado. Está falando de alguém imaturo, de um novo convertido. E por que alguém que vai ser estabelecido numa posição de autoridade não pode ser novo na fé? Porque não teve tempo para crescer espiritualmente, não teve tempo para amadurecer. Amém, pessoal? Maturidade é um elemento indispensável para exercer algum tipo de liderança e não se alcança imediatamente após o novo nascimento. Ela é algo que demanda tempo, experiência e aprendizado. Eu quero te mostrar 2 exemplos, um no Antigo e um no Novo Testamento. 2 exemplos que se encaixam perfeitamente no que nós estamos falando. Alguém que recebeu uma palavra de Deus, mas que não acessou no dia seguinte a plenitude do que Deus tinha. Por que esse tom usado nessa noite, irmãos? Porque nós somos um ministério que um dos nossos valores é edificar pessoas. Você está num lugar onde você tem a oportunidade de crescer, não só de crescer espiritualmente, mas se desenvolver também ministerialmente. Se você tem uma vocação, um chamado, principalmente no que envolve os 5 dons ministeriais, ou até mesmo você que entende que a sua profissão, a sua vocação é um meio pelo qual você vai cumprir o plano de Deus, vai servir a Deus de forma plena. Irmãos, você está num lugar onde ferramentas são compartilhadas para o seu crescimento, para que você alcance e viva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas como eu disse, nós temos espalhados na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que mesmo que tinham a palavra de Deus, não acessaram imediatamente o que Deus tinha para as suas vidas. Não acessaram no dia seguinte, não acessaram na semana seguinte. Vamos pensar número 1, em Davi. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, nós não vamos ler, só se você quiser aí anotar. Dos versículos 1 a 13, nós temos o Davi, que ainda é um pastor adolescente, um pastor de ovelhas. Ele é ungido para ser rei de Israel. Amém, gente? Agora, vamos lá. Ele é ungido em segredo, sem trono, sem cargo, sem anúncio público. Nem o pai se lembrava dele. Mas foi ungido. Agora eu te pergunto, ele imediatamente, ou no dia seguinte, assumiu o trono? Mesmo tendo recebido uma palavra poderosa, através do profeta, a unção veio sobre ele para ocupar o trono. A unção não mudou imediatamente sua posição social. Ele continuou a cuidar de ovelhas. Você olha o Davi na corte de Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versos 14 até o verso 23. Qual foi a função dele? Músico e escudeiro ocasional. Amém? Mesmo Davi sendo ungido, Saul ainda reinava. E Davi vai servir o homem que ocupava o lugar que Deus prometeu a ele. Quem está me entendendo aqui nessa noite? E aqui começa uma lição, um teste de caráter sob autoridade injusta. Ele derrota Golias, você conhece a história. O que se tem é perseguição e fuga. Primeiro livro de Samuel, dos capítulos 18 até o capítulo 30, você vai ter cerca aí de 8 a 10 anos. Davi vive como fugitivo, é líder de marginalizados, escondido em cavernas.
ele tem duas vezes, ele tem uma chance clara de eliminar Saul, e ele se recusa a fazê-lo. Eu tenho uma palavra, eu fui ungido para ser rei. Ele poderia ter eliminado Saul, poderia ou não poderia? Hein, gente? Saul morre, em primeiro livro de Samuel, você conhece a história, ele é rejeitado como rei, porque desobedece ao Senhor, mas Davi, ele não celebra, ele lamenta a morte de Saul. Ele vai começar a experimentar o que Deus prometeu para ele. Ele é ungido, ele é rei em Hebrom, apenas em Judá, porque quando o reino se divide em reino do norte e em reino do sul, Davi vai reinar somente em Hebrom sobre Judá, com cerca de 30 anos, em segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 2, ele reina por 7 anos e 6 meses, somente em Judá. A promessa ainda não estava completa. É só em 2 Samuel, do capítulo 5, dos versos 1 a 5, que nós temos ele entrando na plenitude do que Deus tinha para ele. Não há não dá para bater o martelo quanto tempo se passou, mas acredita-se que da unção ao trono passaram-se aproximadamente 13 a 15 anos. Do momento em que Deus fez a promessa até acessar a plenitude do que Deus tinha, passaram-se entre 13 a 15 anos. Segundo exemplo, Paulo. Vamos pensar por um instante em Paulo. Quem era Paulo? Hein, gente? O Saulo, perseguidor. Atos 8:3 diz que Saulo assolava a igreja. E quando Lucas usa essa palavra assolava, essa palavra era usada para descrever um animal saltando sobre a sua presa e devorando a sua presa. Essa é a palavra que Lucas usa para descrever Saulo antes da conversão. Ele está fazendo uma viagem de aproximadamente 240 quilômetros, que deve ter durado ali uma semana. Entrando em Damasco, uma luz brilha. Jesus lhe aparece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele está preso em Cesareia Marítima, ele testemunhando diante de Félix, do governador Félix, ele disse que o Senhor disse a ele: dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Ele está usando uma linguagem de uma espécie, era um instrumento usado para domar animal selvagem. Saulo é comparado a esse animal selvagem que agora está rendido ao Senhor Jesus Cristo. Ele se converte. Jesus lhe aparece, cego por 3 dias. Lembra que Deus vai tratar com Ananias em Damasco? Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz: vai à rua que se chama Direita, procura por Saulo, pois ele está orando. Ananias diz: Senhor, há muito eu tenho ouvido falar desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para cá veio com autorização dos principais sacerdotes para levar preso quem encontrar pelo caminho. É por esse homem mesmo que eu tenho que orar? O Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Se você for para Atos 9, vá comigo, Atos 9. Você vai entender onde eu quero chegar com você. Em Atos capítulo 9, nós temos, não só Atos 9, mas você precisa ler Atos 9 junto com Gálatas capítulo 1, e você vai ter algumas informações, porque em Atos 9 a Bíblia diz que logo, verso 20, Atos 9 verso 20 diz que logo nas sinagogas, logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor? Para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 23 diz: decorridos muitos dias, diga muitos dias. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. O plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocaram-no no cesto e desceram ele pela muralha. Quando Lucas usa essa expressão muitos dias, decorridos muitos dias, nós precisamos olhar para Gálatas 1,
para entender o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Gálatas 1, 16 e 17, Gálatas capítulo 1, 16, 17 e 18, quem achou? A Bíblia diz: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então vamos reconstruir o que nós temos na descrição bíblica. Não foi a Jerusalém, partiu para a Arábia, e voltou para Damasco. Amém, pessoal? Decorridos, 18, 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com eles 15 dias. Decorrido quanto tempo? 3 anos. Ele então vai para Jerusalém. Se converte em Damasco, anunciando Jesus, pregando Jesus. Vai para as regiões da Arábia. Ele não precisou viajar muito, ok? Essa região da Arábia, geograficamente falando, cobriu um amplo, território. E muitos se questionam o que ele foi fazer nas regiões da Arábia. É nessa região que o profeta vai desafiar os profetas de Baal. E acredita-se que Paulo vai para as regiões da Arábia para agora transferir todo o seu zelo. Antes de perseguidor, ele vai transferir agora todo o seu zelo. O zelo que tinha pela aliança, o zelo que tinha pelo Deus da aliança. Ele vai transferir agora todo o seu zelo para o Messias. Amém, gente? 3 anos na Arábia. Alguns acreditam que é nesse período em que ele vai ter revelações do próprio Cristo, porque ele vai falar em Gálatas 1 que o evangelho que ele anunciou, ele não recebeu de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Muitos acreditam que ele vai ter experiências com Jesus. Então o que nós temos? Se converte em Damasco, vai para as regiões da Arábia, 3 anos, depois volta para Damasco. E quando volta para Damasco, é então que ele vai a Jerusalém. O que acontece em Jerusalém? A igreja recebe ele com alegria, pelo menos o que nós temos ali em Atos é um pouco disso, mas não durou muito. Atos, continua lendo lá, capítulo 9, verso 26 diz: tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente o nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e ensinando, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com helenistas, mas estes procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali navegaram para onde, gente? O que está escrito aí? Navegaram para Tarso. Tarso era o quê? Quem sabe aqui o que era Tarso? A cidade de Paulo. Ele volta para casa. Vamos lá. Se converte em Damasco. Você vai entender onde eu quero chegar. Se converte em Damasco. Vai para as regiões da Arábia, 3 anos. Volta outra vez para Damasco. É tirado de Damasco num cesto, porque eles procuravam tirar a vida. Ele é levado em Jerusalém discutindo com os helenistas, estes também procuravam tirar-lhe a vida. Então coloca ele no navio, ele volta para casa, para Tarso. Quanto tempo ele vai passar em Tarso? Aproximadamente 10 anos. Em Atos 2 ele diz que 14 anos depois ele vai voltar a Jerusalém. 10 anos em Tarso. O que ele vai fazer em Tarso? Não se esperava que um mestre judeu, agora pregando Jesus Cristo e a ressurreição, fosse ter seu sustento por pregar Jesus Cristo e a ressurreição. Então acredita-se que ele vai aprender a profissão da família, fazer tendas. Agora vamos lá para alguns detalhes que a gente tem aqui. Talvez você tenha um chamado poderoso, entende que tem um chamado para pregação, para um ensino, e talvez uma profissão. No meio, a profissão não é um fim em si, não é o propósito, não é o objetivo em si, mas a profissão, uma formação pode ser um meio pelo qual você pode ser sustentado, sua família sustentada, enquanto você atinge um alvo, vive as promessas de Deus para a sua vida. O que Paulo vai fazer lá na frente no seu ministério, na plenitude do que Deus o havia chamado para fazer, ele vai se orgulhar de que não foi pesado para as igrejas, porque com as próprias mãos trabalhou, porque tinha uma profissão.
Talvez em países não alcançados você esteve no descende e ardeu o seu coração, missões, fazer a vontade do Senhor. Irmão, você não vai entrar em países como a Turquia, você não vai entrar como um pregador, pastor, mas talvez como um médico, como um advogado. Quem está entendendo? 10 anos aproximadamente em Tarso. Paulo tem muito tempo para refletir sobre a sua vocação. Em Gálatas 1,15 ele diz: ao que me separou antes de nascer, aprove revelar o seu filho em mim. Ele tinha consciência do chamado e da vocação. O que ele vai fazer nesse tempo? Vai estudar, vai ler as escrituras, vai enxergar Jesus em cada uma delas, vai enxergar Jesus na lei, vai enxergar Jesus nos profetas, vai enxergar que ele é o cumprimento, vai aprofundar todo o seu poço de conhecimento do qual ele tiraria água para o seu ministério. A Bíblia diz, estou caminhando para encerrar com você, vai comigo para Atos 11, Atos 11 verso 19, a Bíblia diz que por causa da perseguição que veio a Estevão, os discípulos eles foram dispersos. Atos 11, 19 diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia. Fenícia é o que é atualmente hoje o Líbano, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia. Antioquia é o que nós, enfim, é uma grande expansão de terra, não tenho tempo para entrar nesses detalhes geográficos. A Bíblia diz que eles falavam também a gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo chegado, vendo ele a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Agora, olha o detalhe importante no versículo 25, partiu Barnabé para, onde? Tarso, à procura de quem? Saulo, e tendo-o encontrado, o levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Vamos lá. Se converte em Damasco, 3 anos na Arábia, volta para Damasco, vai a Jerusalém, procuram tirar a vida, volta para Tarso. Um silêncio de aproximadamente uma década. Por que eu digo uma década? Porque Gálatas 2, como eu disse, diz que 14 anos depois que ele vai a Jerusalém, e aí entende-se que é o concílio do capítulo 15. Ok, gente? Mas você tem um silêncio. Você tem que somar 14 anos depois, talvez um pouco mais do que 10, você tem que somar os 3 da Arábia. Aí o que acontece? Barnabé, e por mais Barnabés nas nossas vidas, amém, gente? Barnabé vai lá em Tarso, busca Saulo e leva Saulo para a igreja de Antioquia. Aí Saulo, a Bíblia diz que ele vai servir na igreja de Antioquia por 1 ano. Tem um chamado, tem uma palavra de Deus, tem uma promessa de Deus. Está servindo na igreja local? Está servindo em qual departamento? Eu sei que eu tenho um chamado de Deus, mas eu não sei para o que fui chamado. Bom, você pode descobrir enquanto faz. Para alguém, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém que tem um chamado pastoral, servir na igreja de crianças. Eu tenho um chamado pastoral, para que eu vou servir? Porque quando você for pastor, você não vai enxergar a igreja de criança como um lugar para colocar os meninos para não atrapalhar o culto. Você vai dar atenção à igreja de criança. Servir na diaconia, não. Você vai saber o que os irmãos, o trabalho precioso que eles realizam. Antes de você chegar para essa reunião, essa turma chegou pelo menos 1h30, 1 hora antes da reunião. Está tudo preparado para que quando você chegasse, pudesse de forma desimpedida receber a palavra. Eu descobri a vocação e o chamado servindo na igreja local. Numa escola dominical. Eu era músico, tocava na noite antes de converter,
Quando me converti, fui servir ao Senhor na música. Entreguei minha vida a Jesus, fui servir na música. Desgostei da noite, desgostei de tocar em boteco, em bar, show, em praça, desgostei de tudo isso, fui servir ao Senhor na música, era o que eu tinha. Comecei a estudar teologia e de uma forma acelerada, rápida, descobri que, aquela suspeita de que tinha uma vocação para ensino e pregação da Escritura. Comecei a ter oportunidade na escola dominical. Lotação máxima, 8 pessoas, 9 pessoas. Mas foi onde eu descobri aquilo que Deus havia me chamado para realizar e fazer. Você tem Paulo servindo 1 ano na igreja, em Antioquia. É só então, Atos capítulo 13, que o Espírito Santo diz, separa para mim agora, e nem é Paulo e Barnabé, a Bíblia diz, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Entre toda a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus, haverá sempre um intervalo de tempo, onde Deus vai trabalhar dentro de nós. Amadurecer, desenvolver, para que a gente tenha uma relação diferente com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu fiz o Rema, eu fiz a escola de ministros, eu fiz a escola de missões. Uma coisa é você ter o conhecimento da doutrina, dos versículos, ter os argumentos. Outra coisa é ter maturidade, principalmente maturidade ministerial. Eu sempre acreditei que o fato de ter conhecimento era suficiente para ser estabelecido no ministério. Irmão, você está olhando para alguém que uma ansiedade absurda para que as coisas acontecessem na minha vida. Recebi uma palavra do Herênio em 2011, estava no 2º ano do Rema. Eu lembro que ele foi orar, ele tinha uma direção específica de orar por alguém que estava com dor de dente. Eu fui lá, eu estava com dor de dente, que oração, que convite mais específico. Eu fui orar, fui lá receber a oração. Quando ele impôs as mãos sobre mim, ele disse, eu vejo que um vento te soprando para o Brasil, um vento te soprando para outros lugares, sua língua como as mãos na pena de um habilidoso, escrito 2011. Eu achei que a palavra ia se cumprir amanhã. 2012 eu queria ensinar, queria pregar. Na época meu pastor perdeu o prazo de indicação, tinha um prazo limite ali de indicação para o Rema, ele perdeu o prazo. 2013 é meu ano, eu vou ensinar, vou pregar, vou viajar, escola de ministros em Belo Horizonte. O que eu tinha que fazer? Sentar e fazer a escola de ministros. Não tinha conversa. 1 ano inteiro tomando porrada daqui, tomando porrada de lá, e eu chateado porque eu queria pregar, eu queria ensinar. Mas uma coisa é ter doutrina, outra coisa é ter maturidade para acessar aquilo que Deus tem. 2014, então começa as portas a se abrir, alguma coisa acontecer. 15, 16. 15, nós nos casamos, eu e o Willa, nós nos casamos ali em outubro de 2015. Então, 2016 em diante foram os anos que mais tive oportunidades, portas abertas, viajar. Irmãos, a ter dias de olhar para a viagem, para o lugar que tinha que ir, chorar e dizer, eu não quero ir, pelo amor de Deus, eu não quero ir, eu quero ficar em casa. O Senhor começou a me conectar de uma forma mais próxima com a liderança do nosso ministério, tendo em comum o tênis. Sempre tive uma amizade com o Perilo, posteriormente com o pastor Tiago. Fui ensinar em Campina Grande por 2 ocasiões, tive a honra da minha vida, eu brinco que eu zerei o game, de pregar nas conferências de ministros em 1 ano, pregar nas 4 conferências daqui no Brasil, zerei a vida. E aí, a partir de então, surge o convite para morar em Campina Grande. Não aconteceu do dia para a noite. E ainda tem coisas que sei que vou acessar, mas que preciso da maturidade para aquela fase, para aquela estação. Quem está entendendo? Aqueles que pela fé e pela longanimidade, paciência, para herdar as promessas. Tem um chamado? Vai enfiar a cara na Bíblia. Tem um chamado para outra nação, já sabe a língua? De que forma, de que maneira? Não, eu estou esperando a porta abrir. Não, irmão, esteja pronto quando a porta se abrir. Esse tempo de maturidade, esse tempo de amadurecer, esse tempo de agregar as ferramentas necessárias para o cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida.
Eu não vim aqui nessa noite desanimar ninguém. Mas eu tenho certeza que o que estou compartilhando pode ajudar muita gente. Pode ajudar muita gente que tem um fogo no coração, percebe mesmo uma vocação, um chamado poderoso, mas ao mesmo tempo entender que há fases, que há estações, que há etapas que nós não podemos negligenciá-las. Qual é a fase, qual é a estação da sua vida hoje? É servindo no departamento A, ou B, ou C? Irmão, não seja desqualificado nessa fase. Não seja desqualificado nessa estação. Se você sabe que, irmão, você vê no seu coração lá na frente que vai estar na posição A, na posição B, na posição C, irmãos, o que importa é a estação que estamos vivendo hoje. E a estação que estamos vivendo hoje, nós não podemos ser reprovados nela. Eu passei por fases e por estações ao longo desse tempo. E todos, pode conversar com Cláudia, pode conversar com o pastor Edgley, pode conversar com cada membro da equipe ministerial, co-pastor, cada um deles. Pode testemunhar de fases e de estações que passaram e que estamos passando para acessar de forma plena aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você recebe isso nessa noite? Eu quero orar por você. Fica em pé comigo. Irmãos, há tempo para todas as coisas, até para viver o cumprimento das promessas. Não tente ajudar Deus do seu modo. Não é assim que a gente tenta fazer? Ficamos tentados a ajudar Deus, a tentar ajudar Deus. Não tente forçar portas que ainda não é o momento de atravessá-las, de passar por estações que ainda não é o tempo de passar por elas. Mas acima de tudo, não desanime no tempo da espera. Sabe, irmãos, o meu e o seu destino, se a sua vida está consagrada ao Senhor, o meu e o seu destino está nas mãos desse Senhor. O meu e o seu destino não está nas mãos do A, do B, do C. E acredite, irmãos, que a nossa liderança, a sua liderança, a minha liderança, eles são sensíveis e caminham com Deus de forma tão íntima, tão próxima, que eles ouvirão do Senhor e serão instrumentos de Deus para que alcancemos a promessa, alcancemos aqueles lugares que Deus tem para as nossas vidas. Feche seus olhos. Sabe, como eu disse, tudo que compartilhei aqui nessa noite está debaixo de oração já há algum tempo. E uma nota tão clara que tinha no meu coração para essa noite é pessoas desanimadas, frustradas. Como eu disse, se houvesse o sindicato dos crentes frustrados, você está protestando tem muito tempo lá. Senhor, quando vai se cumprir? Quando vai se cumprir? Quando, Senhor? Quando, Senhor? Mas a palavra do Senhor nessa noite é fé e longanimidade, paciência. Não desanime no tempo da espera. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Ele que escreveu e determinou os nossos dias quando nenhum deles ainda havia. O meu e seu destino está nas mãos desse Deus.